Bom, boa noite para o pessoal que já entrou. Estamos aqui de novo, mais uma live de terça-feira. Toda terça-feira às 9 eu apresento as lives e na quinta-feira é a Juliana que apresenta as lives, minha sócia. Boa noite, pessoal. Aqui em São Paulo é feriado, mas é só em São Paulo, né? Então, para quem é de fora de São Paulo, hoje é uma terça-feira normal. A gente aqui deu uma descansadinha no dia de hoje. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Rocha, sou arquiteta, sócia da Via Paisagem Urbana e a gente trabalha desenvolvendo projetos de loteamento urbano, ajudando arquitetos e pessoas que se interessam pelo mercado de loteamento urbano a entender e a saber mais sobre como desenvolver o projeto de loteamento, o desenho mesmo, né? A parte prática do projeto mesmo, a parte projetual, né, do loteamento. A gente não discute aqui muito questões de aprovação, é bem a parte de projeto. E hoje, o tema de hoje é sistema viário. Nós vamos falar sobre o sistema viário do loteamento, certo? Vamos abordar aqui 3 questões importantes do sistema viário. Quem define qual é a largura do sistema viário, quem define por onde passa o sistema viário e falar sobre as vagas de estacionamento, né, que geralmente estão no sistema viário. Então, o primeiro assunto é quem define a largura do sistema viário. Então, mais uma vez, como tantas vezes a gente já falou nos vídeos, no blog, em todas as nossas redes, o primeiro assunto é procurar a legislação. Legislação de parcelamento de solo, de zoneamento ou plano diretor do município. Alguns municípios têm plano diretor de sistema viário, tá? É definido a partir de não é todo município que tem plano diretor de sistema viário. Tem alguns municípios, a partir da certa quantidade de habitantes, é obrigatório ter plano diretor de sistema viário. Os municípios muito pequenos não têm. Mas, enfim, mesmo os que não têm plano diretor de sistema viário, essa informação vai estar no plano diretor, né, geral, e na lei de uso e ocupação do solo. E como que isso, a gente, então, voltando, a gente procura na lei de uso e ocupação do solo ou no plano diretor. E aí, você vai procurar a informação, alguns têm até uma tabelinha assim no final, na parte anexos, tem uma tabelinha assim definida, fica bem fácil de achar. Outros você tem que procurar na legislação e vai ter lá a definição. Via local, tantos metros da caixa viária. Via coletora, tantos metros. Via arterial. O nome também muda um pouco, tá? Muda de município para município. Tem alguns que falam coletora, arterial, tem outros que usam primária, secundária, enfim. Mas isso é irrelevante, né? Porque na hora que você lê, você já vai entender a categorização das ruas que o município tiver feito a definição, certo? Alguns municípios também colocam só a largura da caixa total do sistema viário, né? A caixa total é a parte do leito carroçável mais a calçada. O leito carroçável é a parte de asfalto onde passa o carro e a calçada é todo o passeio, né? Pode incluindo a parte que é gramada ou não gramada, enfim, é toda a largura. Então, alguns municípios às vezes colocam só a caixa total, colocam lá, via local, largura não pode ser menor que 14 metros. E às vezes não define qual é a parte do leito carroçável e qual é a parte da calçada. Tem outros que já são bem específicos. Via local tem 14 metros de largura, sendo 8 metros de leito carroçável e 2,5 metros de calçada para cada lado. Essas dimensões que eles passam são sempre as dimensões mínimas do sistema viário, né? Essa é a dimensão mínima. Se você quiser fazer uma via local que seja um pouco maior, um pouco mais larga, pode, não tem o menor problema. Você não pode, obviamente, nunca fazer uma rua menor que isso, né? Enfim. E dando um exemplo disso, né?
A gente fez um projeto há um tempo atrás, numa cidade no interior aqui de São Paulo, que a via local era de 11 metros de largura. Então era 8 metros de leito carroçável e 1,5 metro de calçada para cada lado. 1,5 metro de calçada é muito pouco, é uma calçada muito estreita. Muitos loteadores, inclusive esse que a gente estava desenvolvendo o projeto, eles não... eles passam a infraestrutura urbana, né, de rede de água, de esgoto, de drenagem, eles passam a infraestrutura urbana pela calçada. Então, fazer uma calçada super estreita, de 1,5 metro de largura, não dá para passar toda essa infraestrutura urbana. É muito pequeno, precisa ser uma calçada de no mínimo 2,5 metros de largura. Então, nós desenvolvemos o projeto com uma calçada com 2,5 metros de largura. Na verdade, acho que eles até decidiram fazer com 3 metros de largura. Ficou 8 de leito carroçável, 3 metros de largura de cada lado, dando uma via total de 14 metros. Então, assim não tem problema, né? A prefeitura pedia, a exigência dela era de uma largura mínima de 11 metros, a gente fez com 14, foi uma melhoria, a calçada ficou bem maior, né? Então, não teve problema. Gente, só uma pausa aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer nesse filtro aí com as coisas, eu nem sei como que ele foi parar ali. Pronto, deu certo. Vamos lá. Bom, então continuando, voltando aqui, agora tá meio brilhante. Então é isso, a definição que está na legislação municipal, do plano diretor ou na lei de parcelamento do solo, enfim, ela é o mínimo do sistema viário. Se você quiser fazer uma melhoria, não tem problema, né? Aumentar, a prefeitura aceita. Você não pode fazer menos do que está sendo solicitado. E tem que observar o que a prefeitura está solicitando, né? Às vezes ela só dá uma dimensão, às vezes ela dá todas as dimensões e você tem que respeitar todas as dimensões, né? Dimensões mínimas, né? Outro ponto importante nessa questão da largura é assim... A via local é sempre o tamanho mínimo, né? A gente tem que prestar muita atenção na largura da calçada, porque 1,5 metro de calçada não é ruim, por exemplo, só para passar rede. É impossível até para o pedestre, né? Você vai fazer uma calçada num loteamento com 1,5 metro. 1,5 metro, você precisa de 1,20 metro de pavimentado para passar 2 pessoas caminhando. Se você tem 1,20 metro pavimentado, você ficou com 30 centímetros, gente, 30 centímetros é isso, nem cabe aqui no vídeo, né? É um pouco maior. 30 centímetros é muito pouco. Como que você vai ficar com 30 centímetros para passar, né, que a gente chama de faixa de serviço, que é onde vai ter o poste, a árvore, a lixeira? Meu, em 30 centímetros não dá para colocar uma lixeira, certo? Fica extremamente apertado, né? É óbvio que aquilo vai invadir a parte de circulação dos pedestres. Então não pode, né? Então a gente tem que pensar no aspecto global da coisa, certo? Então, a gente tem que fazer essa análise e verificar o que é o mínimo necessário para fazer um projeto decente, né? Assim, o mínimo dos mínimos é uma calçada de 2,5 metros de largura. Eu até acho pequeno, faria maior. É bom analisar, né, no projeto, assim, também qual é a quantidade de pessoas que vão circular por aquela rua. De repente está fazendo uma rua local que é de acesso para poucas pessoas, só aqueles moradores, enfim, tem uma demanda menor de pessoas. Talvez 2,5 metros seja suficiente, né? Vai ter lá o seu 1,20 m, 1,5 m pavimentado, vai ter espaço para faixa de serviço e a faixa de acesso ao lote. Tá ok. Agora, não, é a rua principal do empreendimento, inclusive nem vai ser só uma via local, vai ser uma via coletora, ela é mais larga. Talvez seja o caso de fazer uma calçada melhor, né? Melhorar, fazer uma calçada de 4, 5 metros. Mas é muito, a prefeitura só pediu 2,5 metros. Tudo bem, esse é o mínimo que a prefeitura pediu. Você pode melhorar o seu projeto fazendo uma calçada melhor, se você sabe que ali vai ter uma circulação maior de pessoas, e ali vai ter um ponto de ônibus, vai ter uma passagem maior, ou se você vai colocar lotes comerciais ali na frente,
e então você sabe que se vai ter lotes comerciais vai ter uma circulação maior ainda de pessoas, né? E isso já é prerrogativa de quem está desenvolvendo o projeto, né? Do arquiteto, da pessoa que está desenvolvendo o projeto, que tem que ter esse bom senso, né, de analisar o que a legislação pede, né, qual que é o mínimo que eles pedem e o que você está desenvolvendo no projeto e o que é melhor para fazer naquele seu projeto, com as condicionantes que você tem ali, né, porque a prefeitura está fazendo ela pede uma definição, né, um mínimo, mas ela não sabe exatamente como vai ser o projeto, de repente ali é o mínimo, né, o mínimo é o mínimo, gente, né, é o mínimo necessário. Você sabe que precisa de mais espaço, vai ter uma demanda maior, você deixa mais espaço, certo? Bom, então esse é o primeiro ponto. Quem define a largura do sistema viário? Então, é a prefeitura junto com você, arquiteto, que está desenvolvendo o projeto, que vai ver o que é compatível ou não com o lugar. Segundo ponto, quem define por onde passam as ruas? Também. Essa resposta também é a mesma resposta da anterior. É a prefeitura e você. Por quê? Também tem que procurar no plano diretor se tem um mapa que define diretrizes viárias. A prefeitura, quando ela está lá desenvolvendo o plano diretor, ela define algumas diretrizes viárias. Eu preciso conectar esse ponto da cidade com esse ponto da cidade. Ou, eu tenho um rio enorme aqui dentro da minha cidade e a gente quer criar um parque linear no entorno desse rio, enfim, ajuda a delimitar o rio, a área de preservação permanente, a gente quer criar um parque linear que vai contornando toda a cidade, é corredor biológico, enfim, eles vão traçar ali como uma diretriz viária. Eles podem também traçar diretrizes de vias. Obviamente, essas diretrizes viárias, elas são sempre de vias de categorias maiores, né? Não é a via local, porque a via local é o seu projeto. E muitas vezes nem de via coletora, né? Geralmente de via arterial, via principal, estradas, coisas assim, né? Anel viário, né? Esse tipo de coisa. Então, mas isso está no plano diretor, né? Ou na lei de uso e ocupação do solo tem esse mapa de diretrizes viárias. E é sempre importante verificar isso antes de começar o projeto, para você ter noção se aquilo está passando ou não na sua área. Eu vou dizer que poucas vezes passa, né? A menos que você tenha áreas muito grandes, depende da localização, mas não é sempre que a gente pega um projeto, por exemplo, que tem uma diretriz viária dentro da sua área de estudo. Mas é uma informação importante que tem que ser verificada, tá? Porque se tiver uma diretriz, aquilo já é um ponto de partida para o seu projeto. E aí, como que a gente trata a diretriz viária? A prefeitura fez a diretriz daqui até ali, traçando nessa linha. Eu tenho que fazer exatamente essa linha que a prefeitura definiu? Não. Salvo exceção, tem um município aqui no interior de São Paulo, que é o Caos, que a gente tem que desenhar exatamente onde eles fazem, que são super chatos. Mas é o único. Via de regra, se a prefeitura tem uma diretriz que vai ligar daqui para lá, você pode fazer um pouco mais assim, um pouco mais assim, pode fazer reto, você pode definir o seu traçado viário, mas você tem que seguir a diretriz que é ligar daquele ponto àquele ponto, né? Porque a prefeitura está querendo fazer essa conexão. No plano diretor, fazendo a análise do município como um todo, você precisa fazer aquela conexão, ou pelo menos parte da conexão. Às vezes é um anel viário que vai passar por muitos lugares, mas aí está no seu terreno, aí você fala, mas o vizinho de lá não tem nada, é terreno, não tem nada, o outro vizinho não tem nada naquele terreno, por que eu vou fazer na minha parte? Não importa. Um dia o vizinho daqui vai ter, um dia o vizinho de lá vai ter, e você já tem que ter feito a sua parte. Pode ser que no começo, nesse primeiro momento, às vezes não tenha muito sentido, mas se faz parte do plano diretor da cidade, isso vai ser exigido para todos os empreendedores, para todos os loteadores no momento em que eles forem desenvolver. Então não importa assim, mas eu tenho uma diretriz viária gigantesca na minha área e não tem nada do lado. Você tem que colocar nesse momento, né? Porque quando forem desenvolver os outros, vai fazer sentido, tá?
pode ajustar o traçado, mas tem que fazer a conexão. E isso é para essas vias de maior categoria, né? Vamos chamar assim, vias principais, arteriais. Geralmente de via coletora e via local obviamente não, né? O seu projeto, mas isso não costuma ter diretriz, tá? Isso faz parte do seu projeto. E dentro do seu projeto, você também pode definir, por exemplo, se você qual vão ser as categorias das vias dentro da sua área, né? É claro também que isso depende do tamanho do seu terreno. Às vezes você tem um terreno muito pequenininho, você vai fazer um condomínio, uma coisa pequena, tudo ali dentro vai ser uma via local, tranquilo, é uma coisa pequena. Às vezes você tem uma área que é grande, uma área de 1 milhão de metros quadrados ou mais, você vai ter que ter vias coletoras dentro daquele terreno para fazer conexões, né? Vias que vão fazer ligações e conexões com a parte externa e depois você vai criar os seus bolsões de loteamento ou de condomínio, enfim, do que seja. Então, nesse caso, você pode definir que eu quero que seja uma via coletora, que eu quero que seja via local. E vai desenhando o seu projeto com as larguras, né, como que a gente falou antes, com a largura de acordo com a prefeitura e usando o seu bom senso também do seu projeto, do que você acha que precisa e adequando isso, né, pro projeto, certo? E, por fim, outro assunto, como que ficam as vagas de estacionamento nisso? Bom, as vagas de estacionamento, em algumas legislações, quando as prefeituras definem a largura do sistema viário, eles já definem que aquilo tem que ter espaço de estacionamento. Por exemplo, em São Carlos, que é um outro município aqui do interior de São Paulo, a prefeitura definiu a largura do sistema viário, que é 8 metros leito carroçável, mas tem que ter 2,5 metros de faixa de estacionamento de cada lado da rua, mais a calçada. Isso é uma definição, já está lá. Então a largura do sistema viário deles, mesmo da via local, é de 15,50 metros, porque já tem essa faixa, uma faixa de cada lado né, de ida e de volta de sistema viário. Tem prefeituras que não definem, que definem o leito carroçável e não falam sobre o sistema viário. Aí também é uma questão do loteador e do arquiteto que estiver desenvolvendo o projeto, de entender o que você está desenvolvendo, qual o produto que você está oferecendo para definir uma solução. Posso aumentar um pouquinho a largura do leito carroçável para pôr a faixa de estacionamento ali? Pode. Mas você tem que analisar aí um outro ponto, né? Que é qual é o tamanho do seu lote, qual é o produto que você está desenvolvendo, qual é o tamanho do lote que está sendo feito ali. Quando você tem lotes que são que tem a frente muito estreita, né? Um lote de 5 metros de frente, 7 metros de frente, vamos pensar. Se você tem um lote de 7 metros de frente, a frente dele inteira provavelmente vai ser portão de garagem para acessar a garagem, né? A frente do lote sempre tem no recuo da frente a garagem dos automóveis. E provavelmente toda aquela frente vai ser garagem. Não vai ter nenhuma outra parte que não seja garagem, porque cada carro ocupa aí pelo menos uns 2,5 metros, 5 metros de frente. Se for uma frente de 7, a pessoa já ocupa tudo fácil. Então não vai sobrar espaço para você estacionar na frente do lote, porque ele tem uma frente estreita. Então nesse caso nem adianta deixar espaço de vaga na largura do sistema viário, porque não vai ter espaço. É melhor você criar alguns pequenos bolsões, algum canto ou em algum lugar que for uma frente de sistema de lazer, que não tiver lote, você cria umas vagas a 45 graus ou 90, ou sei lá, ali você coloca alguma vaga, né? Porque você sabe que a frente do lote é pequeno e não vai ter espaço. Mas o meu lote tem 10 metros de frente. Bom, se o lote tem 10 metros de frente, você tem 5 metros de frente, que vai ser ocupado com acesso, né, para a garagem, e aí tem 5 metros que provavelmente vai ser muro
e 5 metros dá para parar um carro. Bom, ali tudo bem, o carro ele vai parar no sistema viário, então você pode deixar essa largura, né, a mais para usar de estacionamento, nesse caso funciona. Então, as vagas elas também têm que ser pensadas sobre o aspecto do tamanho do lote e se vai ter espaço ou não efetivamente para estacionar o veículo, certo? Outro ponto também para considerar é o tipo do loteamento ali, o que você está fazendo. Se é só residencial ou se também tem lotes que são de uso misto, lotes comerciais. Se você está numa área, criou uma rua enorme, uma frente ali, que ali toda é uma área comercial de uso misto, que você sabe que vai ter uma demanda maior, precisa pensar já no projeto, né, onde vai estar o espaço dessas vagas, né? Tudo bem, a gente sabe que talvez a tendência seja as pessoas usarem menos carros, tem muita gente hoje que fala anda de bicicleta, hoje também tem os automóveis compartilhados, enfim, tem a lógica está mudando um pouco, né? A forma de viver está mudando um pouco, mas ainda assim é uma necessidade e a gente tem que pensar, né? Tem que, no projeto você já tem que prever a questão das vagas. Isso é muito importante de pensar antes, porque assim, depois que está feito, tá feito, sabe? Não dá para arrumar um projeto de loteamento. É diferente de fazer uma reforma de uma casa. Ai, fiz, mas aqui eu não gostei muito, vou tirar essa parede e vou aumentar para lá. Um projeto de loteamento, ele não é uma coisa fácil de você resolver depois. Ele tem que ficar bem feito desde o começo, né? Depois ficou ruim, deu errado, alguma coisa não funcionou, não é uma coisa que a gente consegue arrumar fácil, né? Depende da prefeitura, você pode achar que tá ruim para você, mas a prefeitura não é prioridade, enfim, é difícil, atrapalha a vida de muita gente, tem que mexer em muita coisa, não é uma coisa fácil. Então, essas coisas elas têm que ser pensadas de início, tá? Bom, eram as 3 coisas que eu queria falar. Eu acho que eu já falei bastante hoje sobre esse assunto. Poderia incluir também a questão das ciclovias no sistema viário, mas acho que eu já falei bastante sobre o sistema viário. Vou deixar as ciclovias aí para um outro dia, tá? A gente retoma o assunto do sistema viário falando sobre ciclovia, largura e qual é a melhor forma de fazer isso, onde colocar. Então é isso. Falei bastante, estou até aqui com sede. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário, se ficou alguma dúvida sobre o assunto. Se não, o vídeo de hoje foi sobre isso. Um outro vídeo eu falo também sobre a ciclovia. Hoje já foi bem comprido. Então é isso, pessoal. Obrigada por todo mundo que participou. E quinta-feira, às 9, estamos aqui de novo. A Ju vai falar aqui sobre outro tema de projeto de loteamento. Combinado? Então é isso. Boa noite e até o próximo vídeo.